O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, segunda-feira, dia 7, celebramos a 32ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que vamos partilhar é de Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Muito bem, minha gente, estamos aí no ciclo semanal, onde a palavra vem a cada dia nos orientar, nos colocar nos trilhos do Senhor, fazendo assim com que a gente se comprometa cada vez mais, tome consciência cada vez mais que somos povo missionário, que somos igrejas de portas abertas para o novo, para a missão. Não podemos ficar apodrecendo em coisas antigas, em antigas alianças ou nas alianças que não é a aliança com o Cristo, com o Christos em nós, na comunidade, na família, na vida de igreja. Tá bom? Então nós temos que prestar atenção a isso. E o Evangelho sempre traz uma mensagem boa, sempre traz uma mensagem até do nosso cotidiano. Porque a gente pensa que o Evangelho e as orações, elas só devem serem feitas como coisas angelicais, Jesus ressuscitado, tal. Não, o Jesus ressuscitado traz para nós no Evangelho, principalmente o de hoje, preste atenção, traz coisas do nosso dia a dia, para que nós não esqueçamos ou não escondamos essas coisas, mas enfrentamos esses limites humanos a partir da própria palavra. Tem muita gente que não gosta de falar os pecados, não gosta de enfrentar os pecados. Tem muitos cristãos, muitos católicos que não gostam de fazer isso, não gostam de errar, não gostam de enfrentar os limites. O próprio Jesus está hoje no Evangelho falando exatamente dos nossos limites. E limites humanos que perpassam aí às vezes por nossas famílias, nossa sociedade, perpassam pela própria igreja, pelas próprias comunidades, e que destroem o ser humano. Mas hoje Jesus está chamando a atenção para que ele pare de destruir, que são a questão dos escândalos. Então ele diz assim que é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daqueles que produz escândalo. Então Jesus está dizendo que nós, como cristãos, não deveríamos produzir escândalo, mas pelo contrário, nós devíamos eliminar os escândalos da nossa vida e, consequentemente, ajudar a eliminar os escândalos da sociedade, porque Jesus não é escândalo. A cruz de Cristo não é mais escândalo, como diz um outro texto, ela é sinal de Páscoa, é sinal de ressurreição. Então, quando a gente produz escândalo, nós estamos, então, fora da palavra, porque Jesus está dizendo que nós não podemos produzir escândalo. E para não produzir escândalo, para não escandalizar os pequeninos, como diz o próprio Jesus, para não escandalizar as crianças, os jovens, adolescentes, e quando nós nos sentimos bem, sentimos fortes para não causar escândalos, como diz o Jesus, ele é inevitável, porém pode acontecer. Então, quando a gente sentir-se bem, livres dos escândalos, nós precisamos seguir a orientação de Jesus. Como fazer com que outros também não causem escândalo? Chamando a atenção. O esposo da esposa, a esposa do esposo, o pai, a mãe do filho, da filha, o vovô, a vovó, na sociedade, no trabalho, na comunidade, o padre, o bispo, enfim, qualquer lugar que a gente estiver, nós podemos seguir este modelo. E Jesus pede que a gente faça com muita calma, com muita tranquilidade. Se o teu irmão causar escândalo, se ele vir a pecar, repreendam. Não repreendam não dando cacetada com palavras chulas, palavras difíceis e palavras ruins, com palavras brandas, com palavras do Evangelho. Repreende, fala para ele que ele está errado, mostra a palavra, mostra que você também é capaz de errar, mas que você alcançou a libertação de tudo isto. Se ele compreende, você ganhou um irmão, você ganhou um amigo, você ganhou uma pessoa para Jesus. Se não, deves
colocar diante de uma comunidade, de duas pessoas, se não colocar diante da comunidade, ou seja, sempre fazendo com que a pessoa compreenda que ele errou, que ele pecou e que ele precisa se emendar, ele precisa se colocar novamente nos trilhos do Senhor. Isso não é fácil. Por isso, não jogue esta pessoa fora. Como alguns já não te jogaram fora, mas te acolheram, acolha. E Jesus está querendo dizer com essa questão de repreender, depois chamar um outro, que você possa, de fato, fazer com que a pessoa, como você mesmo, faça um processo de libertar-se dessas realidades pecaminosas, se libertar desses escândalos que vão causando. E tudo isso é um processo. E quando você terminar o processo, você vai perceber os estragos que foram feitos lá atrás, por causa dos escândalos. E o benefício para a sociedade, o benefício para a igreja, quando a gente se converte e não causa mais escândalos. Pense nisso, Deus abençoe, Deus os guarde, e a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.